Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui e vamos bater mais um papo. Seja bem-vindo para esse novo episódio do nosso podcast. A proposta aqui é a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente está passando no dia a dia, daquilo que a gente está ouvindo de Deus no dia a dia também, né? E para essa semana eu tenho um tema muito legal que Deus colocou no meu coração e eu comecei a meditar. E o tema é no lugar certo e na hora certa. Né? Eu estava meditando e justamente refletindo sobre esse tema, do quanto que é importante a gente entender que existe um lugar e existe um tempo onde a bênção de Deus, ou onde as coisas realmente fluem. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, de você estar num lugar, ou você está vivendo um tempo da sua vida em que parece que está tudo travado. Já aconteceu isso? Né? Comigo já aconteceu. E todas as vezes que a gente está assim, a gente começa a procurar, né, respostas, né? Tipo, por que eu estou vivendo isso? Né? Por que as coisas estão dando errado? Por que eu não estou conseguindo frutificar? Por que eu não estou vendo frutos do meu trabalho? Ou por que as coisas travaram? Né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes. E todas as vezes que eu passo por algo assim, ou por um tempo assim, eu procuro em Deus entender por que eu estou passando por esse momento. E esse bate-papo hoje é justamente para tentar te trazer um pouco de luz em relação ao lugar certo e hora certa. Né? E eu gosto muito do Salmo 1, porque o Salmo 1 ele fala justamente sobre uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, é uma frase que eu falo desde o começo da linha, que eu sempre falo para os meus discípulos, que é a seguinte: o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Né? E o centro da vontade de Deus tem um lugar e tem um tempo. Né? Na verdade, essa é uma lei da física. Né? É lugar e tempo. Então, tudo que acontece, naturalmente falando, existe um lugar e existe um tempo. Mas espiritualmente também existe um lugar e existe um tempo. E muitas pessoas estão frustradas porque, primeiro, não sabem onde precisam estar. E segundo, não sabem o momento que está vivendo da vida. Se você não entende o seu momento, você vai ficar perdido. E se você não sabe o lugar que você precisa estar, também você não vai frutificar. E como eu citei aqui Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora vem a parte mais importante que eu queria falar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo... Então aqui está falando de duas coisas, um lugar e um tempo. Ele é uma árvore que está o quê? Plantada. Onde ela está plantada? Ela está plantada junto à corrente de águas. Né? E que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Jesus usou muitas vezes também a analogia, né, sobre o reino de Deus, o semeador, sobre a árvore, né? E a Bíblia ela vai falando várias vezes sobre fruto, sobre árvore, sobre raiz, sobre plantio. E enquanto eu meditava sobre esse tema, o Espírito Santo começou a me lembrar e me levou a meditar e pensar exatamente sobre essa correlação da nossa vida espiritual com a árvore. Né? E muitas vezes nós precisamos entender que para nós frutificarmos, nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Né? Então aqui ele vai falando que a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto. Então a árvore ela está plantada num lugar. Né? E eu quero te perguntar, onde é que você está plantado hoje? Né? E quando a gente está falando de lugar, a gente precisa sempre pensar, tanto geograficamente quanto espiritualmente, qual é o lugar que eu estou vivendo. Com quais pessoas eu me relaciono. Quem é que tem me influenciado? Né? No meu trabalho, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Né? Porque trabalho fala muito de vocação. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente passa a maior parte do nosso dia no nosso trabalho, cara. A gente passa muitas vezes 8 horas por dia, né? Na CLT padrão, é 8 horas por dia no trabalho.
mais 1 hora de ida, 1 hora de volta, muitas vezes de deslocamento, né? Você vai somar aí 10, às vezes 12 horas que você passa do seu dia fora da sua casa, no seu trabalho. Então, o lugar que você vai trabalhar é um lugar chave, né? Esse é um lugar que vai falar também de frutificar, que vai falar também de propósito, que vai falar justamente de se eu estou trabalhando na minha vocação, se eu estou trabalhando no lugar certo, eu vou em algum momento frutificar. Né? Então é importante a gente avaliar trabalho, tá? É importante também a gente avaliar qual é a comunidade de fé que eu sirvo, qual é a igreja que eu participo, porque a igreja que eu participo, ela também vai me trazer um destravamento na minha vida espiritual ou um travamento, porque pode ser que eu esteja na igreja em que Deus não quer que eu esteja. E isso é muito louco de pensar, porque a gente pensa, não, poxa, Deus, eu nasci nessa igreja, eu vou permanecer nessa igreja, eu vou ficar nessa igreja até o fim da minha vida, amém. Se essa for a direção de Deus para você, legal. Mas é muito importante a gente abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente entender o lugar e as estações, o lugar e o tempo. Eu, particularmente, já passei por vários lugares na minha vida cristã. Né? Eu nasci numa igreja, eu sou muito grato pela igreja que eu nasci, mas houve um tempo que Deus me enviou para outro lugar, né? E eu acredito muito no envio, né? Eu acredito muito que existem momentos que Deus ele vai me preparar para me enviar, né? Isso é bíblico, isso é a grande comissão. A grande comissão não é você permanecer só num lugar, a grande comissão é o ide do Senhor, é o vão, né? E às vezes o vão ele vai falar de um lugar também geográfico. Então, na minha vida pessoal, eu já fui enviado algumas vezes para lugares diferentes. E o que é muito bacana, e eu abro um pouco meu coração aqui contigo, é que Deus ele foi muito claro comigo quando uma estação terminou, um tempo terminou, e outro tempo ia começar, e ele me mudou geograficamente. Né? E foi muito chave na minha vida esses momentos de transição, tanto de lugar quanto de tempo. Mas muitas pessoas não estão frutificando basicamente por 2 motivos. Primeiro, ela não frutifica porque ela está no lugar errado. E segundo, ela não frutifica porque ela está no tempo errado. Né? Então, avaliar o lugar e o tempo é muito chave para quê? Para que a árvore frutifique. Né? A árvore ela está o quê? Plantada junto à corrente das águas lá de Salmos. Então, se ela está plantada num lugar, isso significa que existe um lugar onde a raiz vai ser penetrada na terra, onde ela vai receber aquele alimento para a árvore, que vai subir pelo caule, né, que é a seiva, que vai passar pelos ramos até chegar nas folhas e gerar o quê? O fruto. Então, a árvore ela precisa estar num lugar, ela precisa criar raiz num lugar por um determinado tempo. E o que é muito chave também é a gente entender que a árvore ela não passa dando fruto o ano todo. Né? A árvore ela não passa dando fruto o tempo todo, ela tem uma fase. Ela tem um período. Eu acredito muito que Deus ele se move na nossa vida também de forma cíclica. O que isso significa? Que existem tempos que eu vou estar gerando mais frutos e existem tempos que eu preciso me alimentar. Tem gente que está querendo passar o ano todo dando fruto. Cara, se você passar o ano todo dando fruto, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai estar cansado, estafado, você não vai estar aguentando mais, porque você passou o ano todo dando, e você não parou para receber, cara. Então, uma árvore, existe a estação do ano que ela frutifica. Né? Chega aquela época do ano que ela dá frutos, e aí o fruto é maravilhoso, mas o restante do ano ela está passando por outros processos. Né? Existem outros processos em que ela vai passar nas 4 estações do ano, no inverno, onde vão cair as folhas, né? Onde ela não vai estar dando nada para ninguém. Na verdade, é um tempo onde ela está cansada, é um tempo em que ela tem só que sobreviver, que ela tem só que permanecer ali. Né? A nossa vida é assim também. Existem tempos, cara, que a gente não vai frutificar, a gente precisa só permanecer. Já teve tempo na minha fé cristã que eu estava tão abalado, tão mal, que eu falei, não, eu vou só ficar aqui, velho. Eu vou só ficar aqui aguentando o máximo que eu puder, eu não vou dar nada para ninguém, eu vou só permanecer. Mas houve outros tempos onde eu passei, não, agora é um tempo de me preparar, é um tempo de eu estudar mais, é um tempo de eu orar mais, é um tempo de eu jejuar mais, é um tempo de eu ler mais, de eu aprender mais.
né? Para que chegue o tempo da frutificação. E eu acredito que isso precisa ser cíclico na nossa vida. Eu sou pastor, eu lidero uma igreja, mas de tempos em tempos eu me retiro, eu vou para um lugar onde eu passo dias lá só para receber, só para ouvir, só para orar, para perguntar: Deus, qual é a próxima estação? Deus, o que o Senhor tem para mim agora? Né? Qual é o tempo que o Senhor tem para mim agora? E discernir lugar e tempo é muito chave. Tem gente que não está frutificando porque está no lugar errado, e tem gente que não está frutificando porque está no tempo errado. Você pode estar no lugar certo e no tempo errado, ou você pode estar no tempo certo e no lugar errado. Ou você pode estar as duas coisas, no lugar errado e no tempo errado. Aí ferrou de vez, cara. Entendeu? Mas é muito importante a gente discernir o lugar e o tempo. Faz sentido isso para você? E para encerrar esse bate-papo, eu quero te dar uma dica prática agora, né? Para um pouco e avalia, né? Avalia e pensa: Deus, eu estou no lugar certo? Deus, eu estou no lugar que o Senhor quer que eu esteja de fato? Né? Eu não estou frutificando, será porque eu saí do lugar da bênção do Senhor? Eu saí desse lugar junto ali da corrente das águas? Ou eu me afastei do Senhor, que é a corrente das águas? Né? Então, você precisa fazer essa pergunta para si mesmo e fazer essa pergunta para Deus. E a outra avaliação é: Deus, qual é o tempo que eu estou vivendo? É um tempo de dar fruto? Se não é, então te aquieta, fica de boa. Se é um tempo que não é de dar fruto, então não é de dar fruto. Né? Qual é o tempo que você está vivendo? Faz essa avaliação, pergunta: Deus, qual é a estação que eu estou vivendo? Eu estou vivendo o verão? Né? Quando o bagulho esquenta, quando não tem muita chuva, né? Quando há uma provação, né? Quando a Bíblia diz que o sol vem, é um tempo de provação. Eu estou vivendo esse tempo de inverno, onde secou tudo e está escasso e eu só preciso permanecer. Eu estou vivendo uma época de outono, onde começa a florescer, onde as coisas começam a dar certo. Eu estou vivendo primavera, que é realmente o tempo de frutificar, que é realmente o tempo de dar fruto, das coisas darem certo e de eu caminhar no mover de Deus. Então, avalia hoje qual é o momento da sua vida e se alinhe ao Senhor. Eu tenho certeza que se você conseguir alinhar local e hora, as coisas vão dar certo para você e você vai frutificar, porque essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que aquele que estão plantados junto à corrente das águas, no tempo certo, frutificarão. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse podcast. Se você curtiu, compartilha aí com as pessoas, curte pra gente e até a semana que vem. Deus abençoe.